Rotina Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, antes de começar, nosso lembrete inicial. A Rádio Escafandro é financiada exclusivamente pelos ouvintes. Se você também quiser ajudar esse trabalho aí adiante, é só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual quer contribuir. Com R$5 já dá para participar e ter vantagens exclusivas. Se você já está entre os que apoiam o podcast, muito obrigado por isso. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. São Paulo é a cidade mais populosa do país, a 8ª mais populosa do mundo. São mais de 12 milhões de pessoas que vivem numa área de 1.500 km². São 17 mil quilômetros de ruas asfaltadas. Eu moro nessa cidade há mais de 10 anos, e apesar de ter passado a infância e a adolescência na chamada Zona Metropolitana, que são os municípios colados na cidade, eu sempre me senti paulistano. E isso dá o que pensar. Porque o que é ser paulistano? O que eu, que moro na Zona Oeste, tenho em comum com alguém que mora numa comunidade no extremo da Zona Leste, ou num sítio lá no finzinho da Zona Sul? Quanto dessa cidade realmente me diz respeito? Porque no fim, eu vou do mercado para casa, levo o pequeno na escola, bebo nos mesmos bares, visito os mesmos amigos, como nos mesmos restaurantes. Claro que de vez em quando tem uma ou outra quebra de rotina, mas ainda assim, o meu ser paulistano diz respeito a uma bolha. Um microcosmo que deve ter o tamanho de uma aldeia medieval. E isso provavelmente é verdade para a grande maioria dos paulistanos. E também para a grande maioria dos moradores das metrópoles em geral. Isso dá mesmo o que pensar. Como seria furar essa bolha? Como seria abrir a porta de casa e, no melhor estilo Forrest Gump, sair caminhando? Pois eu fiz mais ou menos isso. Foram 2 dias inteiros de caminhada, partindo da porta da minha casa e rumando para leste. Foi uma longa jornada, 49 quilômetros, que você vai percorrer em 1 hora de suco concentrado de São Paulo. Eu sou Tomás Chiaverini e o 22º episódio de Escafandro já começou. Segunda de manhã, uma segunda super ensolarada, deve ser quente. Saí de casa, caminhar 1,5 km até a casa do meu primeiro parceiro de jornada. Primeiro, eu pensei em caminhar sozinho. Depois, achei que seria mais prazeroso para mim e mais informativo para você que escuta se eu tivesse uma companhia. Alguém com quem eu pudesse refletir sobre essa experiência enquanto ela acontece. Você correu ontem? Não, né? Para hoje. Foram ao todo 3 companheiros de jornada. E se você é ouvinte frequente do Escafandro, certamente conhece o nome do primeiro deles. Paulo Gama, o autor da nossa trilha sonora. Você pensou em coisas inteligentes para dizer? Ai, Katsu, eu tinha parado nessa pergunta de se você correu ontem. Ah, essa era a coisa mais... Foi o melhor. Foi o máximo que eu consegui fazer de lição de casa. O Paulo, além de compositor, é formado em História e trabalha como mixador de som de cinema. É um ofício com horários flexíveis, que permite quebras de rotina estapafúrdias para caminhar a esmo por 6 horas. Aliás, a gente fez um episódio inteiro sobre o trabalho do Paulo. Episódio 5. O papel secreto do alho poró no som de cinema. Se a gente estivesse numa jornada do herói, qual seria o seu... Meu papel? Porque na jornada do herói, o herói, que no caso sou eu, obviamente, vai encontrando aliados. Você seria um aliado que os aliados trazem alguma coisa pro herói. Eu sou o sábio que você encontra no começo da jornada que vai te dar bons conselhos para ir adiante. Para ir adiante. Entendi. Você é o velho sábio, no caso. É o velho sábio. Se que elegeu um papel para mim, eu estaria confortável com esse. Diante de tanta modéstia, eu achei uma boa compartilhar com meu amigo sábio as decisões sobre a rota a ser percorrida. Você acha que a gente coloca uma rota, tipo Praça da Sé? Vamos até a Praça da Sé? Vamos.
Mas a gente não precisa colocar rota, a gente sabe o caminho da Praça da Sé. A gente sabe o caminho da Praça da Sé? Você tá falando com você sabe o caminho da Praça da Sé? Eu sei, você vai, tipo, por baixo do Minhocão até o final. Olha aí, caro ouvinte. Sabedoria em estado bruto. Você tá falando, eu tô concordando. Eu sou meio perdido, você sabe disso. Mas é uma reta só daqui até lá. A gente seguiu por essa reta. Vila Romana, Rua Tito. Mas acabamos parando menos de 1 quilômetro depois. Opa! E aí, tudo bem? Beleza? O senhor é o dono daqui? João Miranda Sobrinho. Um homem baixo, de meia idade, parcialmente calvo, macacão laranja, sujo de graxa e fuligem. A gente tá fazendo um documentário sobre a cidade. E aí eu sempre passo aqui na frente e vejo esse monte de flor que o senhor plantou aqui. As flores chamam mesmo a atenção. Uma primavera gigante se enrosca numas 7 léguas e cobre boa parte da fachada, pintada num tom de roxo bem vivo. Na calçada, gerânios e roseiras florescem em pneus velhos transformados em vasos. O senhor topa me contar um pouquinho a história de como o senhor começou a fazer isso? Mas elas chamam a atenção não só pela exuberância, mas pela natureza do estabelecimento onde estão plantadas. Uma borracharia. Quer tomar um café? Passei. A gente entrou atrás do seu João por um corredor estreito ladeado por pilhas de pneu que chegavam até o teto. Rapaz, tem pneu aqui, hein? A gente mexe com isso. Dia a dia, então o negócio vai se aprofundando. O senhor é de onde? Eu sou do céu, mas eu nasci lá no Rio Grande do Norte. E veio pra São Paulo há quanto tempo? 82, né? Eu comecei perguntando se ele ganhava muito cliente por conta das plantas. Ganho. É bem proveitoso isso. E como tudo começou? Isso é uma coisa que eu comecei brincando. Entre 2003 e 2004. Eu fiz a calçada e aí eu deixei um canteirinho para plantar um vaso. Aí a moça falou, a menininha, que legal, ó, borracharia com jardim, que legal. Ela sempre passou, ela nunca falou nada, nunca me viu, eu sempre fui invisível. Naquele dia, acendeu algo. Eu falei, borracharia com jardim, cara. Aí, clicou. Aí eu comecei a brincar. Essa brincadeira, no começo, pareceu um pouco estranha aos olhos do próprio seu João. Onde eu fui criado, ou a gente é homem ou a gente não é, entendeu? A gente mexe com coisa séria, modo de falar, a cultura de uma população, certo? Eu estava nesse meio. E aí eu tinha um monte de gente comigo, que trabalhava naquela época, tinha umas 5 pessoas, e nós todos pensávamos igual. Flores, para! Então, por via das dúvidas, ele achou melhor começar de forma leve, bem devagar. Eu falando, esse bagulho é louco, entendeu? Eu fui plantando e foi chamando a atenção das pessoas e eu falei, é legal. Eu preciso ser visto, eu preciso ser conhecido, eu preciso atingir mais público, eu preciso... Aí eu comecei a fazer jardim, eu nem percebi. E fui fazendo, nem... Entendeu? Nem fiquei ligado nisso. Como até hoje eu não sou ligado. Um dia teve uma festa aqui na região, um negócio que o cara faz na rua. E veio um monte de gente aí, virou tudo, zoou tudo. Eu não fiquei mal, não. Não? Por que não? Porque... Não sei explicar. Mas assim, eu não sou ligado nisso. Eu vivo sem isso também. E é engraçado que cada vez que a gente passa aqui, parece que aumentou um pouco, né? Porque vai crescendo. O bagulho é louco, né? Qual é o limite? Tem limite? Eu tô fazendo, enquanto eu estiver vivo. O pessoal traz muda. O pessoal traz, mas eu não gosto de toda muda. O cara traz um negócio que não dá flor, não dá fruto, não dá nada. Só um pedaço de galho, tem nada a ver, entendeu? Não produz nada, só produz galho e vai destruindo a terra. O senhor já consertou meu pneu uma vez? Rapaz, eu tô esperando de novo. Sonho todo dia que você vai voltar, vai voltar. O problema é que ainda não furou de novo, né? Como o senhor disse, a culpa é do pneu. Minha não é não. Eu já tenho equipe na rua jogando prego por aí. Tô brincando. Beleza, seu João. Eu queria só pedir pro senhor fazer um retrato do senhor aqui, ó. A gente fez o retrato, que tá lá no nosso Instagram, @radioescafandro, e seguiu a caminhada. A gente vai ali meio em Pacaembu, aqueles pedaços, tem um pouco de subida e descida, mas... Não, mas pelo menos arborizado. Mas vamos andar uns pedaços também pelos viadutos, pô. É parte da cidade. É claro. Me perdi por um instante. Você já se perdeu, é isso? Eu já tinha me perdido. Mas foi por uma boa causa. Porque enquanto meus pés caminhavam lá embaixo, lá em cima, meu cérebro estava tendo uma ideia. Como eu já disse, o Paulo faz as músicas do Escafandro. Quer dizer, mais ou menos, porque as músicas dele, na verdade, já estão prontas. Centenas delas, em arquivos ligeiramente caóticos, que o Paulo me confiou. Aí eu vou lá e escolho uma ou duas que se adequem melhor ao clima de cada episódio. Mas e se a gente fizesse diferente dessa vez? E se ele compusesse uma trilha sonora especialmente para esse episódio? O Paulo torceu o nariz para a ideia. Fazer música daquelas coisas que parecem fáceis, mas não são. Eu insisti um pouco,
Até que... Tá bom, vou pensar. Aí a gente caminhou mais alguns minutos em silêncio e... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos coletar barulhos no caminho e eu faço uma música com os barulhos que a gente coletar. Uma tampa de uma retrovisor. ele pediu pra eu gravar o barulho de uma tampa de ferro fundido da Eletropaulo. Vamos ver se a gente consegue uma versão mais silenciosa agora. Depois, um tapa num poste de metal. E outro. E... Escova Sabrina Sato. Durante todo o tempo que a gente caminhou junto, o Paulo gravou sons da cidade. E com eles, só com eles, compôs as 2 trilhas que você vai ouvir nesse episódio. A primeira é essa. Pó Banana Shine, em homenagem a um produto anunciado em alto-falante no centro da cidade. A segunda tem o belíssimo nome de Valsa Tomasiana. Os links para as 2 faixas você já sabe. Estão aí na descrição do episódio. Além de parar para gravar sons aleatórios da cidade, como a porta de uma geladeira num café. Posso gravar o ruído da porta, só que ela faz um ruído engraçado? E você tá indo pra igreja? Tá indo. A gente conversou. Em especial, sobre aquela experiência que estava o tempo inteiro fazendo a gente pensar sobre a nossa cidade. A gente conversou sobre arquitetura. Shopping Bourbon. É a coisa mais feia que um arquiteto já produziu na história da humanidade. Parece que ele tropeçou na prancheta. A gente conversou sobre lendas urbanas. Eu não sei se é real ou se é minha memória editando, então é importante essa informação vir com essa ressalva. Mas uma professora minha de história disse que queriam derrubar o Minhocão e fazer um túnel que fosse o mesmo trajeto do Minhocão. Na época, era, sei lá, nos anos 80, 90, os militares foram contra, porque o nome do Minhocão era o... Elevado Costa e Silva. E agora mudou o nome, parece que tentaram fazer o projeto de novo e agora quem é contra é a galera de esquerda, por causa do... Porque o Minhocão, que para quem não sabe é uma via elevada que liga a Zona Oeste com o centro da cidade, foi rebatizado de... Elevado João Goulart. Elevado João Goulart. E a gente continuou a caminhar. E a caminhar. Aí, 7 quilômetros depois, na Santa Cecília, o bairro mais hipster da cidade, eu avistei um potencial entrevistado. Na calçada oposta. A gente atravessou e começou a perseguição. E é curioso que depois de se andar alguns quilômetros no sol, as demais pessoas começam a aparecer subitamente em forma. E anda rápido. A gente tá parecendo 2 perseguidores, 12 anos. Mas a gente apertou o passo até que... Oi, tudo bem? Beleza. Pequena pausa para retomar o fôlego. Desculpa te incomodar. A gente tá fazendo um documentário sobre a cidade. Queria saber se você toparia trocar uma palavrinha com a gente. Coisa rápida. Você topa? Sim. Vamos na sombra? Vamos, por favor. Eu expliquei de novo o que a gente estava fazendo e que... Você que tem um jeito de se vestir diferente. Sim. E eu diria ousado pra caminhar na cidade hoje em dia. Sim. E eu pensei que você podia contar um pouco sobre a sua história, enfim, rapidinho assim. Tudo bem? Tudo bem. Então, primeiro o nome... Felipe Lauquiaga. Origem. Interior de Minas Gerais, Lavras. Morei 10 anos em Brasília, fiz faculdade em Brasília e vim para São Paulo em 2016. Faculdade de quê? Fiz faculdade de artes, depois fiz mestrado em artes. E hoje você faz o que de trabalho? Eu trabalho como freelancer, eu pego projetos para produzir, evento, Na área de arte. exposição na área de arte, cultura, que me pagarem. E aí você se veste de uma forma... Me fala um pouco da... Quer dizer, fala pra quem tá ouvindo de como você está vestido agora. Bom,
Tô com um tênis de academia e um vestido de malha. E me explica pra quem tá ouvindo. Como explicar? Enfim, eu não me visto como a sociedade acha que eu devo me vestir. Não faz muito sentido pra mim essa questão do gênero, definir seu vestuário. Meu coletivo de amigos assim, são pessoas de gêneros fluidas, muitos travestis. Então são pessoas que estão questionando essas questões de gênero que estão expostas pra gente hoje. E assim, pra mim é uma coisa natural, assim, não é uma coisa que tipo, eu vou me vestir assim para afrontar a sociedade. Não, é um ato político, mas é um ato político subjetivo também, porque sou eu que quero me vestir assim, sou eu que me sinto bem me vestindo assim, mas enfim, a gente tem muitos problemas na rua por conta disso. É isso que eu ia te perguntar, porque você fala que não é uma afronta, mas a sociedade se sente afrontada. A sociedade se sente afrontada, sim, de fato. Mas isso é um problema da sociedade, né? Então, mas ela te afronta de volta? Claro, o tempo todo. Eu entro num bar, alguma coisa, tem gente que não pega na minha mão. Coloca o dinheiro em cima do caixa para não ter que encostar na minha mão. É o dia inteiro as pessoas me gritando na rua, me xingando, me falando qualquer coisa. Mas isso é um problema delas. Mas isso não te afeta? Claro que afeta. Afeta sim, mas se eu deixo me afetar num nível profundo dessa questão, eu paro de sair de casa. Porque eu não vou parar de me vestir assim. Já aconteceu, já fiquei muito tempo recluso em casa, porque é isso. Eu vou enfrentar isso todos os dias. Não só eu, como todas as minhas amigas que saem na rua, como as minhas amigas travestis. Você enfrenta uma situação muito pior do que eu, porque ainda assim, querendo ou não, apesar de eu ser um homem vestido em roupas de mulheres, ainda sou lido como um homem, então ainda tenho muitos privilégios por ser lido como um homem, como um viado, como uma bicha. Ainda assim, eu sou muito privilegiado porque eu sou lido como um homem. Enfim. Você prefere não sair de casa do que ter que sair com uma roupa que a sociedade te impõe? Com certeza, com certeza. É a mesma coisa, se eu colocar uma fantasia em você e falar, agora você vai sair de casa todos os dias dessa maneira. Você não ficaria confortável de sair fantasiado todos os dias de casa. E isso tem a ver com, de alguma forma, eu vou te fazer perguntas pessoais, se você não quiser responder, você não responde, fica super à vontade. Mas isso tem a ver com alguma forma com a sua orientação sexual ou não necessariamente? Eu sou viado, mas as pessoas acham que eu uso essas roupas por ser viado, que não é necessariamente essa a razão, porque é isso, se a gente está separando a sexualidade do gênero, então a vestimenta não tem nada a ver com quem eu estou transando. O que influencia é que nós, que somos pessoas dissidentes, tanto sexuais quanto de gênero, mas a nossa dissidência inicia, a priori, uma dissidência sexual, somos gays, somos lésbicos, somos bissexuais. Isso possibilita uma abertura maior de entendimento dessas questões. Eu, por exemplo, me vesti assim, mas porque eu venho de uma desconstrução de gênero e sexualidade há muito tempo. E você já foi agredida por conta disso? Já fui agredido, umas 2 ou 3 vezes. Essa minha caminhada aconteceu uma semana antes do carnaval. Uma época em que os bloquinhos brotam na Santa Cecília feito cogumelos depois da chuva. Isso fez a minha cabeça hétero elaborar uma pergunta que agora me soa um pouco estúpida. Mas que, enfim, foi gentilmente respondida. Mas você se sente mais seguro andando no carnaval? Porque tem mais homens usando vestidos? Talvez, assim, na época do carnaval, sim, mas não é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, não sei. Mas talvez mude a forma como as pessoas te encaram, não sei. Mas só no sábado à tarde de carnaval, né? Das 2 às 6. Exatamente. É tipo um feriado mesmo, né? Férias. Tipo um feriado. Valeu, Gente, cara. prazer. Obrigado, boa sorte. Obrigado. Imagina. A gente andou 9 quilômetros. Nossa, nem parece tanto, né? E por 2 horas e 12 minutos. E pouquíssimos lugares que a gente andou eram feitos para se caminhar neles, né? Essa calçada aqui é um subproduto da rua. E, tipo, não tem nada que chama a atenção do meu olho como pedestre, por exemplo. Não tem nada... Tem um banco para eu sentar, uma loja que esteja falando comigo. Tipo, é tudo feito para a dimensão dos carros. Ainda assim, vencendo as agruras do ambiente urbano, a gente foi adiante. A gente desceu até o Minhocão, depois a Avenida Duque de Caxias e virou à direita na Rua Santa Efigênia, o centro de compras de eletrônicos da cidade. Eu quis passar por lá, principalmente porque sempre tive curiosidade para saber como funciona o ofício de um pessoal que fica na rua.
chamando a clientela para as lojas. É o aparelho da net aí, ó! Essa missão se mostrou ligeiramente desafiadora. Afinal, não é segredo que o comércio na Santa Efigênia opera numa zona cinzenta entre a legalidade e a pirataria escancarada. Era o que lá, amigão? Então a primeira tentativa falhou. Não, eu não posso não. A segunda falhou também. Mano, tô aqui faz nem 2 semanas. Mas a terceira... Você faz o que aqui? Sou puxador, mano. Como é que funciona o trabalho do puxador? A gente tem que puxar os clientes que estão passando pra levar nas lojas pra fazer a venda. E aí quando você vende, você ganha uma porcentagem? É, ganha porcentagem dependendo da venda, as porcentagens são variadas. E você trabalha com alguma loja específica ou você trabalha com todas? Trabalho na rua. Quantos clientes você leva pra loja por dia? Uns 30, 40 clientes. E você pode falar quanto você tira no dia? Uns R$100 em média, 150. E o que vende mais? Depende do movimento. Tipo, fim de semana Sai muita coisa, a maioria das coisas que sai é conserto de celular, aparelho desbloqueador também sai bastante. Essa parada do canal tá saindo bastante. Um aparelhinho que supostamente desbloqueia todos os canais da galáxia. E cara, esse negócio do canal é ilegal, não é? Antigamente era, hoje em dia não é mais ilegal não. Antigamente roubava sinal por causa das antenas. Você roubava o sinal da Sky da net, hoje você não rouba mais sinal de lugar nenhum. Na verdade, aparelhos desse tipo são sim ilegais. E especialistas dizem que eles podem aumentar a vulnerabilidade a ataques de hackers. Ainda assim, nosso entrevistado parecia confortável conversando com o jornalista. E por quê? Porque os caras mostram as partes que eles querem mostrar. A parte que eles vêm aqui receber o dinheiro dele, eles não mostram. Essa parte eles não mostram. Por quê? Tem gente que vem receber o dinheiro? Lógico, lógico que as polícias recebem. Entendi. Você acha que não? Qual que é a loja mais estranha que tem aqui na Santa Efigênia, cara? É de espião, mano. A loja de espião é muito estranha. Sério? Esse bagulho de espionagem é muito estranho. Aonde tem uma loja dessa aí? Tem aqui no Shopping Universo, mano. Será que eles deixam a gente gravar lá? Pô. Leva a gente lá. Não, vou levar vocês lá. Vocês vão comprar? Você vai lá só fazer entrevista, mano. O cara vai falar, pô, puta cara. Eu indico pra vocês, mano. Não tem como você errar. Você vai até o final do corredor, vai ter uma portinha. Você vai passar essa porta e vai te dar em outro shopping. À direita vai ter um Homem-Aranha com vários equipamentos de espião. É naquela loja. Tamo junto, mano. Quais as chances de uma loja de espiões deixar a gente gravar lá dentro? Por outro lado, quais as chances da gente não seguir esse caminho, no melhor estilo, Alice atrás do coelho? Passa a portinha lá no final. À direita. Olha lá o Homem-Aranha. Nossa, que da hora, Zé. A gente tá fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. Você pode falar um pouco sobre a sua loja? Não, né? Não pode? Não é minha, que é sempre pegado. Nada. A gente não tem autorização pra isso. Tá bom. Obrigado. Obrigado, gente. Tem que vir com o lapela escondido. Não, a gente tem que comprar um microfone espião e depois vir na loja de espião, mano. Óbvio. Eu acho que você deveria fazer um movimento, paisagem sonora. Pegar um trecho daquele trecho que a gente estava só andando. Moça, posso ajudar aqui? E tem tipo um carro parado na rua, uma loja com som e tal. E aí a gente chegou na Santa Efigênia. E aí você deixa tipo um pouquinho, 20 segundos, assim, você pode até editar pra... Videogame família, jogo tem... Tipo isso, sabe, o cara falando, videogame família. Eu vou pensar, Paulo. Vou pensar. Cover do Elvis, Viaduto Santa Efigênia. Aumenta o som aí. Depois do Elvis, a gente fez uma pausa pro almoço e caiu para 25 de março. Lotada. Futuros foliões à cata de alguma fantasia barata. É engraçado que os carros meio que desistiram de andar na rua. Vou ficar parado aqui pra sempre. Uma muvuca de gente tinha tomado a rua e 2 ou 3 carros seguiam parados, com seus motoristas prostrados ao volante. Vou ligar meu ar-condicionado. Vou ficar aqui até... Vou bublê no som e vou ficar aqui até a humanidade acabar. Olha que loucura que tá nós. Por volta das 3 da tarde, depois de 15 quilômetros de caminhada, a gente chegou na Praça da Sé. É um lugar simbólico para São Paulo, porque ali fica o pequeno tótem do Marco Zero da cidade. Todas as medidas de topografia de São Paulo são feitas a partir dali. Ele também serve como referência para os números das ruas, que aumentam a partir daquele ponto.
Ou seja, simbolicamente, todos os 17 mil quilômetros das ruas de São Paulo começam naquele pequeno tótem. Ali do lado também está a Catedral da Sé, com suas belas torres góticas cor de ginabre. Mas hoje, a Praça da Sé é um lugar carregado, tomado por uma horda de homens e mulheres que a muito custo tiram sustento daquele lugar e do entorno. São vendedores ambulantes, pessoas em busca de trabalho, catadores em busca de lixo, dependentes em busca da próxima pedra de crack e pessoas em situação de rua. Muitas pessoas em situação de rua, que zanzam meio sem rumo, lavam roupas no chafariz, bebem cachaça barata ou se espalham pelo chão, sem esperança de que alguma coisa mude para melhor. Só você e Deus. Pastor, eu tenho R$2, tenho R$5, tenho 20, tenho 50, tenho 100, tenho 1000. É aquilo que Deus toca no teu coração. Nem por força e nem por violência. Amém? Fecha na tua mão aí, se ninguém vê. Só você e o Pai sabem. E o que você semear aqui, que Deus lhe dê 100 vezes mais. E deixa o diabo ficar de cara feia. Pode me criticar, pode falar. Porque essa oferta aqui, irmão... Apesar de ser o centro da cidade, da minha cidade, a Praça da Sé foi o lugar que mais me incomodou dentre todos os que eu passei em 2 dias de caminhada. Um triste símbolo a ser exibido pela maior metrópole do país. O senhor vende pinga e cigarro? A mercadoria ficava num papelão em cima da mureta de cimento. 2 garrafas de cachaça corote, copinhos plásticos de café, um maço de derby aberto. O vendedor era magro, pele enrugada curtida de sol e não tinha quase nenhum dente. Quanto é que tá a dose? Qual o motivo da pergunta? Eu chego no microfone. A gente está fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. Documentário? Tem algum problema gravar com o senhor? Não, o problema é a solução. Diante do trabalho de vocês e diante do meu trabalho aqui, que eu dependo disso aqui para me comer minha comida. Eu moro na rua. Mas a gente não vai prejudicar o senhor de forma alguma. Não, vai me ajudar alguma coisa? O senhor não gosta de conversar com gente que está com gravador, por quê? Não, porque eu tô vendo que você tá com o gravador e uma com a câmera diante de você. Não estamos Ah, é só tá. o som, é só o som. Não que eu gosto. Tô 40, 50 anos em Praça da Sé, velho. É? E vem muita gente prejudicar o senhor com câmera aqui? Não quer me prejudicar. Me prejudica esses vermes da polícia aí que chegam aqui tomando minha cachaça, me esculacham. Você é de que repartição? Vocês trabalham de que repartição? A gente tem um programa de rádio. Ah, entendi. Tá bom, obrigado, viu? A ideia não era prejudicar, não. Um pouco depois dessa conversa, o Paulo me informou que estava na hora da gente se separar. Ele ia pegar o metrô e enfrentar algumas horas de trabalho no restante do dia. Mas antes disso, a gente se sentou num café numa rua adjacente à praça. Eu acho que a grande diferença de fazer isso sendo gravado é pensar que outras pessoas vão olhar o que você está sentindo, o que você está falando, né? E de alguma maneira é um pouco egocêntrico que eu vou falar, tá? Mas é um olhar de fora para as opiniões que você está dando, né? As pessoas vão ver pelo seu olhar. E foi surpreendente perceber os próprios preconceitos, assim, a própria estreiteza das visões e das coisas que naturalmente, assim, cotidianamente você anda, pensa aquilo e fala, é isso mesmo. Você não para refletir pelos olhos de outra pessoa, sabe? E de alguma maneira me fez pensar muitas opiniões, assim, que eu mesmo tenho e tal, não sei o quê. Mas foi enriquecedor, assim, nesse sentido, sabe? Parar para olhar mesmo. Será que é isso mesmo que eu penso? Será que está de acordo com o que eu estou sentindo? Depois dessa breve reflexão, eu acompanhei o Paulo até as catracas do metrô, no subterrâneo da Praça da Sé. Foi um prazer, mano. Ó, a gente se vê. Boa viagem, hein? Obrigado. Termina aqui o primeiro bloco do 22º episódio de Escafandro.
E antes de ir adiante, eu queria recomendar um podcast que entrou recentemente na Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. É o Budejo, um podcast produzido no Cariri, ideal para você tirar a ressaca do sotaque paulistano que vai ficar ecoando nos seus ouvidos no fim desse escafandro. Mas eu queria recomendar um episódio em especial do Budejo, o número 36, sobre Luiz Gonzaga. É uma reportagem de mais de 2 horas que não faz feio para nenhum documentário da Netflix. Enfim, mais do que recomendado. E ainda no assunto Rádio Guarda-Chuva, eu tenho uma novidade saborosa. A gente organizou um ciclo de debates sobre podcasts jornalísticos. É o Tá Chovendo Podcast. Vão ser 4 mesas em 2 sábados de março que vão acontecer no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo. Eu vou mediar uma mesa sobre podcasts narrativos que vai contar com a Gabriela Viana, do Vozes e Reflexões, podcast da CBN, e com o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Nas outras mesas vai ter Branca Viana, do Maria Vai com as Outras, da revista Piauí, Renan Suquevicius, do Todas as Letras, da Folha de São Paulo, Tatiana Vasconcelos, da CBN, Juliana Dantas, do Finitude, Gabriela Maier, do Põe na Estante, da Band News, e várias outras estrelas da podosfera. As mesas vão acontecer no dia 21 e 28 de março e os ingressos são limitados. Então, se você ficou interessado, corre lá para garantir o seu. Eu coloquei um link com todas essas informações lá em radioescafandro.com, na aba Eventos. Aí, quando eu saí do metrô, o céu ficou preto aqui. Caiu uma chuvarada. Mas eu resolvi caminhar mesmo assim, sozinho. E as primeiras gotas logo começaram a cair. Mas o pior, caro ouvinte, não era a chuva. O pior é que eu estava prestes a ficar sem o recurso mais importante para a sobrevivência do homem moderno. Bateria no celular. 7%. Então eu caminhei. Caminhei só, apreensivo e agoniado, com o coração mais cinza que o céu de São Paulo. Caminhei até que... Sesc do Carmo. Talvez ali houvesse o acesso prometido à rede da Enel. Eu entrei, fui até o restaurante, fechado. Outro restaurante, fechado. Pelas janelas, dava para ver que a chuva apertava lá fora. Eu subi mais 2 lances de escada e, finalmente, lá estava o que eu precisava. Diante da cafeteria, um espaço amplo com bancos baixos de madeira. Em cada canto, um pequeno tótem de alumínio com várias tomadas. Mas ainda havia um probleminha, porque eu não era o único desesperado por alguns minutos de eletricidade. Ao redor de cada tótem havia um grupo de 4 ou 5 homens, cada um com um celular na mão, cada celular devidamente plugado na rede elétrica. A maior parte desses homens, eu descobriria logo, eram imigrantes, refugiados e desabrigados que moravam nos albergues da região. Mas eles não eram tantos quanto as tomadas e em pouco tempo eu consegui achar um lugar para plugar o meu carregador. Mandei uma mensagem para o meu segundo companheiro que estava a caminho e sentei para descansar os joelhos. A chuvarada aumentou lá fora. Eu resolvi aproveitar a parada para conversar com o pessoal que estava lá, largado nos bancos, às vezes caindo de sono e sendo acordado por um funcionário do SESC. Ali é permitido sentar, carregar o celular, usar o banheiro, mas não deitar ou dormir. Qual é o seu nome? Roberval. Roberval? Você é de onde? Bahia. Em que cidade que era que você morava Vitória lá? da Conquista. Você está aqui em São Paulo há quanto tempo? Tem mais ou menos 1 ano. E lá na Bahia você fazia o quê? Na Bahia eu era comerciante. De quê? O que você vendia lá? Eu vendo artesanato, muita bagulhada. E você veio pra cá por quê? Eu vim atrás de um irmão meu, né? Estava aqui uns 15 anos sem mandar notícia. Aí minha mãe preocupada, minha mãe não vai atrás. O Roberval veio e começou a busca pela empresa onde sabia que o irmão tinha trabalhado, mas... Aí o rapaz falou que ele tinha saído. Ele saiu, pediu as contas aí e o patrão viu ele morando na rua. E foi por aí que ele continuou a busca.
numa peregrinação pelos vários albergues da região central que acolhem pessoas em situação de rua. A resposta era sempre a mesma. Ele passou por aqui, passou. E todos que eu ia falavam que ele tinha passado. Quanto tempo durou essa parte dos albergues? Eu fiquei aqui uns 20 dias. Mas a cidade de São Paulo é imensa. São mais de 80 albergues municipais com 17 mil vagas. O último censo da população de rua estima que existam 24 mil desabrigados em São Paulo. Mas é provável que esse número seja bem maior. E achar alguém nesse mundaréu de gente parecia uma tarefa impossível. Mas aí quando eu decidi ir embora, eu falei, vou embora, porque a cidade é muito grande. Aí eu ia passando pela Sé, perto do Poupa Tempo ali. Ali do lado dele, o irmão. Um homem com quem ele não se encontrava havia 15 anos. Aí ele estava passando com um cara barbudo. Você reconheceu ele? Reconheci. Falei, Edmundo, ele é meu irmão e tal. Eu falei, e aí, rapaz? Aí, tô aqui e tal. Eu falei, e o trabalho? Não tô mais trabalhando, tô na rua e tal. Eu falei, mãe quer que você vá embora. Aí ele falou, tudo bem. Aí marcamos. Aí tá tudo certinho pra ele ir. Minha mãe já mandou o dinheiro. Que sorte. E sorte e retorno. E você tá com que idade hoje? Eu tenho 44. E ele? Ele acho que ele tá com 50. Vocês estão aonde agora? E ele está no albergue, né? Eu estou num acampamentozinho aqui. É praticamente uma pensãozinha, né? E aí agora, mas já está tudo certo para ir embora, porque aqui não acha mais nada, né? Você tentou? Ele tentou, né? Porque eu falei, rapaz, você não deve ficar andando, porque ele fica andando. As pessoas em São Paulo ficam muito iludidas, né? Porque aqui tem tudo, né? Tem albergue bom, assistente social aqui é excelente. Então as pessoas têm dormida, comida boa, e tem um Bolsa Família que ele recebe. Então acomodou. E fica só andando por São Paulo. Andando, sem uma perspectiva assim de, sei lá, de ter uma família e tal. O Roberval me disse que quando chegou em São Paulo, também passou um tempo assim, caminhando. Morava num albergue e passava o dia perambulando sem rumo pela cidade. Depois que eu fui acordar, eu tenho um objetivo aqui. Foi que eu saí procurando meu irmão 20 dias. Mas a gente vê que ele está viciado em andar na cidade. Tem muitos aqui andando. Porque não falta comida aqui em São Paulo. Se você está andando na rua, as pessoas param e lhe dão comida. Entre 2005 e 2006, eu passei um ano escrevendo um livro sobre a população de rua em São Paulo. Cama de cimento. E vi isso acontecer com frequência. Gente dormindo embaixo do viaduto que jantava 2 vezes, cada jantar doado por uma igreja diferente. O lixo de São Paulo é uma preciosidade. Porque logo quando eu cheguei aqui, eu passei uma dificuldade. E eu fiz amizade com um rapazinho, que a gente estava esperando a comida chegar, atrasou. Ele falou, passa a comida aqui. Eu, aqui na Baixada do Cruzeiro, não passou. Ele falou, tem um lixo ali. Aí eu fui, eu tava com fome. Quando eu cheguei lá, rapaz, ele meteu a mão no lixo e começou a pegar as coisas e comer. E aí eu não tive coragem de comer, mas eu peguei muitas coisas, reciclagem e tal. Não para comer, mas para vender material vender. Reciclável. Eu peguei reciclagem, não tive coragem de comer, porque ele metia a mão mesmo e comia. Um pedaço de carne, frango. Eu não tive coragem, mas ele comeu. Então, a partir desse dia, eu comecei a catar reciclagem e você acha muita coisa interessante. Você acha rádio, relógio, tem pessoas que acham dinheiro. Então, o lixo de São Paulo é um negócio interessante. E qual que você acha que é o que é fascinante dessa coisa de andar? Porque, tudo bem, você fala pra mim, tem comida, tem dormida, mas, por outro lado, é difícil também, não é? Não tem conforto. A cidade às vezes é agressiva com as pessoas são agressivas com as pessoas na rua, né? Mas veja bem, muitos moradores de rua têm problema seríssimo, esquizofrenia. Eu percebi que tem muitos que a família deixou de mão, porque eles tomam medicamentos pesados. Quando eles vêm para a rua, eles não tomam mais, aí surta. Aí não volta mais mesmo. Não volta. E andar se torna um calmante para eles, porque quando você anda, você alivia de qualquer forma a sua dor. Você esquece de si mesmo, porque é tanta novidade, cidade grande, é muita novidade. Eu vi muitos esquizofrênicos, depressão, que não tem mais sentido para a vida. Muitos que separou da mulher não aguentam, porque a mulher separa, ela continua lavando roupa, cuidando de filho, cuidando da casa normal. O homem é fraco, então ele sai para a rua, eles orientam, ele entra na cachaça. É outro refúgio, é barato, nunca falta, aí muitos se tornam alcoólatras. E aí como é que ele vai sair? Você pode fazer o que for com um cara desse. Eu conheci um cara e uma mulher se apaixonou por ele. Vinha na rua, pegava ele, dava um banho nele,
lavava as roupinhas dele, tudo. E queria que ele morasse com ela. Só que ele não queria, porque ele não queria deixar a cachaça. Ele falou, não, se eu ir para lá vou ter que mudar e eu não quero. Quando eu estava terminando minha conversa com o Roberval, meu segundo companheiro de caminhada chegou. Tudo bem, Arpad? Você comprou um guarda-chuva? Roberval, Arpad. O geógrafo Arpad Spalding. Você, ouvinte do Escafandro, talvez se lembre dele também, falando sobre a capacitação de agricultores orgânicos na Zona Sul de São Paulo, no episódio As Beterrabas e o Sentido da Vida. Era hora de seguir a caminhada e eu tentei me despedir do Roberval. Cara, obrigado. Mas... Eu queria te falar o seguinte, eu tenho um livro praticamente pronto. Primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu disse na rodoviária do Tietê, fiquei ao lado ali sentado no banco, passou um casal gay, 2 homens de mão dada. Aí eu peguei um pau e corri atrás deles com a bretina deles. Você vê que loucura. Mas eu vi que eles eram felizes. Como eu não era feliz, eu ataquei eles depois que eu fui ver. Passou um tempo e eu tô vendo essas presepadas todas de bolsonarense, esse moralismo, falso moralismo, que a gente sabe que é tudo mentira, que eles fazem coisa pior. E eu fui escrevendo. Eu queria fazer um livro de desenho para a mocidade. E o nome do livro? Jesus na Índia. Jesus chega na Índia, conhece um casal formado por 2 homens e resolve responder às dúvidas que eles têm sobre religião. Quer ver aqui? Tá tudo escrito aqui. O Roberval abriu a mochila e me mostrou o material. Folhas dos mais variados tipos de papel, preenchidas com caneta esferográfica, amarfanhadas em maços presos por elástico e protegidos por sacos plásticos. Tá tudo aqui. Nossa, é muita coisa. Entendeu? Falei que o mercado editorial era difícil, mas enfim, que ele podia anotar uma número de celular para se precisasse de alguma coisa. Ele concordou, anotou e guardou na mochila junto do manuscrito. Obrigadão, cara. Obrigado por compartilhar essa história também. Tá bom. Lá fora a chuva tinha parado. Era hora de retomar a caminhada. Com um novo aliado que estava parado em pé, abraçado num imenso casaco de lã. Tá 30 graus nessa cidade. Você trouxe um casaco de lã, foi isso? Era o único que eu tinha. Ok, Arpad. Então vamos. Bora. Escova Sabrina Sato. É pro outro lado que a gente tem que ir, né? Pra onde a gente tá indo? Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar. Você quer ter destino? Não, vamos andando. Aqui a gente passa viaduto, chega na Zona Cerealista, a Rua das Madeiras, Cantina Didio original tá por aqui. Você acha que o que? A gente vai fazer um passeio turístico? Tá bom, então não, vamos. a gente vai andando. Eu preciso acabar na Moca. Meus planos eram dormir na casa do meu companheiro seguinte de jornada, que mora no bairro da Moca. E a cidade foi recém-lavada por esse belo temporal. Então ela tá com um cheiro muito mais agradável. Isso é verdade. E o ar também tá mais puro. Ah, respire o ar puro do centro de São Paulo. E caminhamos. E o Arpad me contou que tinha começado o dia no sítio dele, em Parelheiros, lá no extremo sul de São Paulo, com a visita de um especialista em cogumelos selvagens. E aí ele foi andar pelo meu sítio encontrando cogumelos. E aí eu abandonei ele enquanto estavam fazendo um belo almoço. Pra vir me fazer companhia andando aleatoriamente pela cidade. Exato. Você é um bom amigo, Arpad. Apesar de você ter chegado 3 horas atrasado. Só 2. E a gente caminhou. Zona Cerealista e Brás. Grandes galpões que recebem mercadorias do país inteiro. Ruas sujas, com pouca gente, caminhões e mais caminhões estacionados no meio-fio. E a gente caminhou. E se hidratou. Tem coco? Você quer na fruta? Mas esse aí é o que ficou boiando lá na enchente, não? Esse mesmo. É esse mesmo. Não, ele tá boiando ainda aí, ó. Ah, tá bom isso, hein? E caminhou mais. E... 6 da tarde, na igreja Bom Jesus do Brás. Hora de quê? De caminhar mais. E de olhar a cidade. Por ali, o que salta aos olhos são os galpões que começam a dar lugar aos mesmos prédios de fachada bege,
esse vírus arquitetônico que está infectando a cidade inteira. Olha lá, tá subindo outro. E é curioso como a mesma cidade pode ser ao mesmo tempo tão diversa e tão homogênea. Qualquer lugar que você tá, tem uma padaria, tem um barzinho, tem toda uma comunidade, uma vizinhança que é completamente estrangeira para você, mas que para todo mundo que tá ali é um lugar familiar, aconchegante. E por falar em aconchego, a gente está na Radial Leste e uma curiosidade é que os carros podem passar por cima do viaduto, mas os homens não têm espaço para caminhar. Ainda assim, a gente seguiu adiante, até que Nós estamos na Rua da Moca. Chegamos à Moca. E logo no comecinho da Rua da Moca, do outro lado, havia uma oficina aberta e lá dentro dava para ver as carrocerias de vários carros antigos. Opa, tudo bem? Pareceu um lugar interessante para conhecer. A gente está fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. Passamos aqui numa oficina que chama atenção. Os 3 caras que trabalhavam lá dentro ignoraram a gente. Continuaram a tentar encaixar um molde de para-brisa feito de metal na carroceria pelada sem pintura de um carro esporte que eu não soube reconhecer. A gente esperou até que o mais velho, que mais tarde eu descobriria se chamar Alexandre Salzano, finalmente se deu ao trabalho de responder. Velho, me responde uma coisa. Você tá de camisa vermelha, você gosta da esquerda? Ah, meu amigo Arpad. 1,93. Magro, barbudo, cabeludo, calça verde-oliva e camisa vermelha. Um maldito hippie comunista gaysista vai pra Cuba. Se você gostar de esquerda, já não tem documentário aqui. Fui sincero ou precisa de mais alguma coisa? Arpad? Eu gosto do vermelho. Você também gosta de um carro vermelho porque você é comunista? Não. Ele saiu bem, apontando o pôster com 2 Ferraris na parede. Seguinte, se tiver qualquer coisa a ver com esquerda, já não tem documentário. Não tem nada a ver com esquerda. Não? Tem a ver com a cidade de São Paulo. Ok, com a cidade de São Paulo. Velho, eu sou o tipo mais odiado do Brasil, cara. Sério? Tipo anticristo mesmo. Por quê? Porque eu sou filho de italiano, nasci no Cambuci, num hospital militar. Não preciso falar mais nada, né? Já tá ficando velho. Tô ficando velho, tô ficando chato, vai encolhendo a pica, esticando o saco. E o que é isso que você tá colando aí? Não tô colando bosta nenhuma, você viu cola aqui? Eu tô fazendo um gabarito, desse gabarito aqui sai um para-brisa, entendeu? Entendi. É isso que eu tô fazendo. Esse carro aqui nós construímos ali praticamente do zero. Ele existia, tá ali os pedaços dele. Nós construímos tudo que você está vendo aqui, essa frente, a traseira, os assoalhos, a bosta toda, e eu continuo vivo. É um Porsche? Não, é um Maserati. Caralho, cara, porra, tá escrito aí. Tava escrito Maserati. Letras garrafais no bloco do motor descoberto e meio desmontado. Mas bom, em minha defesa, eu tinha andado 25 quilômetros e entrevistado, sei lá, 2 dezenas de pessoas. Mas, enfim. Pô, o cara vem fazer reportagem analfabeto, mano. Foi essa parte aí que ficou legal. Haha. Mas enfim, é uma réplica isso? Não. Original. Restaurante. O que os fudileiros e as batidas e tudo mais fizeram com o do carro. Eles pareciam estar refazendo tudo. Então, o que tinha de original ali? Chassi mecânico. O chassi é mecânico, o resto é tudo montado em cima. Isso aqui era feito à mão e eu tô fazendo carro à mão, igual se fazia na Itália nesse ano do carro. Que ano que é esse carro? Tem muita gente que faz isso em São Paulo? Tem, ele respondeu longe do microfone. Eu. Tem um Fusca, eu tô precisando arrumar. Ai, fala pra ele se você fosse rico, milionário, o que Porra, você faria. mano, se eu ganhasse na loto, cara. Grava. Eu comprava essa ponte aí. Aí eu ia pagar os engenheiros tudo, né? Falou, ó, você pega a ponte, corta ela lá naquele canto de lá. Aí você pega os Fusca e põe lá em cima e larga assim as Kombi, né? Aí você fica aqui olhando e ele faz. Aí você sai correndo daqui, pá, vai até o rio e ele cai num monte de merda lá no rio de merda. Aí você fica lá esperando os caras que gostam de Fusca e nadar na merda pra catar, né? Você adora Fusca? Aí eu gosto, porra, tudo que eu gosto é Fusca. Na lista das coisas que eu odeio nessa vida, não sei se Fusca encabeça, não, minha ex-esposa encabeça. E por que você odeia tanto Fusca? Porque isso aí só dá prejuízo, é coisa de pobre. Pobre só traz problema, velho, é filho doente, é INPS, é aquela merda. Quanto tempo vai levar para esse carro ficar pronto? Cara, ele tem que sair daqui. O processo todo, desde a chegada da carcaça até o polimento final, leva cerca de 1 ano. E custa a bagatela de 600 ou 700 mil reais. Senhores, obrigado, a gente vai continuar a caminhada. O Salzano parou o que estava fazendo e foi apertar firme a mão do Arpad. Meu, não vote na esquerda.
E na Quando você direita? tem alguma coisa errada, você endireita as coisas. Certo. Ninguém em esquerda, bosta nenhuma. Não, agora a gente tá indo. Agora que a gente ficou bom, né? Com essa calorosa despedida, a gente continuou nossa jornada. Anoiteceu e a gente continuou andando. Até que finalmente, para alegria dos meus joelhos de 39 anos, Encerrando aqui o dia, 15 para as 8, 27,9 quilômetros, no ritmo médio de 15 minutos para cada quilômetro. então, que comece o segundo dia. A gente acabou de passar no Templo de Salomão. Sede da Igreja Universal do Reino de Deus, uma das maiores edificações religiosas do Brasil, erguida ao custo de 680 milhões de reais, no bairro do Brás. Fomos expulsos em 15 segundos, porque não pode gravar nem o áudio lá dentro. O meu companheiro de caminhada do segundo dia é outro personagem que já apareceu por aqui, no episódio 9, A História do Brasil que a Floresta Escondeu. O jornalista, mestre em arqueologia e orgulhoso morador da Moca, Bruno Bartachini. Caminhar em viaduto é sempre uma sensação bizarra, né? Eu gosto, mano. Você gosta? Eu gosto bastante. Te dá prazer nisso? Ficar num lugar alto e amplo, né? Tanto que hoje o lugar que eu acho mais perfeito como simbolização de São Paulo é o Minhocão. Mas o Minhocão é lindo. Predinhos antigos. Imagina o Minhocão como um parque. A solução que ninguém dá é onde vão enfiar os carros, né? Onde Mas vai ser feito esse fluxo? É que essa solução não existe, não adianta. Foi bem diferente a caminhada desse segundo dia. No percurso que a gente fez, pela Zona Leste, rumo a São Caetano, a cidade pareceu mais inóspita, mais barulhenta, com menos gente na rua. No final da manhã, quando a gente adentrava o remoto bairro do Belém, começou a chover. A solução foi parar em outra unidade do Sesc, com direito a almoço no bandejão e tudo. Aí, sem muito o que fazer, a gente simplesmente se sentou e ficou esperando a chuva passar. Feito dois aposentados. O Bruno veio de boi, né? Ele tá com a vestimenta adequada para se aposentar. Só falta 48 anos. Mas durou pouco essa parte, e a gente voltou a caminhar. Para o leste e avante. E também parou para falar com o povo, porque afinal, era essa a ideia. Mas... Com licença, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A gente é jornalista, a gente está fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. E a gente está parando para conversar um pouco com as pessoas, para saber um pouco do bairro. A senhora toparia conversar um pouquinho com a gente? Não, bem, no momento não, estou esperando uma pessoa. Mas a gente pode conversar aqui mesmo, não, rapidinho. Bem, no momento não. Não? Agora, no momento não posso. Tá bom, obrigado. Devido, tá bom, obrigado. Então a gente caminhou. E conforme a gente caminhava, a cidade continuava a mudar. Às vezes, essa mudança vinha aos poucos. Às vezes, vinha de forma súbita. De repente, estamos numa comunidade. A gente está vendo casa sem reboco, gato na fiação, carro apodrecendo na calçada, moto desmontada. Tem uma sequência de 1, 2, 3 Monzas. E a gente continuou a caminhar. E ao contrário do primeiro dia, em que os potenciais entrevistados saltavam na minha frente, agora a cidade me parecia um deserto humano. Aí, já no meio da tarde, uma chuva fina voltou a cair. A gente estava numa longa subida, num bairro residencial, mas sem alma viva na rua. Ou melhor, quase sem. Porque lá adiante, a rua acabava numa pequena praça. E nessa praça, embaixo de uma árvore, havia um homem. Um senhor de cabelos prateados. E nossos corações se encheram de esperança. Seria ele o velho sábio que resumiria todos os ensinamentos da nossa jornada? Bom, o jeito foi chegar perto e tentar descobrir alguma coisa sobre a vida daquele homem. No fim, o seu José tem 82 anos, trabalha vendendo máquinas para gráficas e tinha marcado de encontrar um comprador ali. Nada muito messiânico. Só trabalhei nisso a vida inteira.
Comecei vendendo mimeógrafo, tive loja há 42 anos. Agora, como vendedor autônomo, o seu José reclama que as gráficas estão fechando. Mas por quê? Situação econômica, sujeira política. O que mais estragou foi o PT, cara. PT, é? Pô. Por quê? E esse cara eu conheço ele, viu? Quem? O Lula. E votei nele na primeira eleição. A maior decepção que existe. E o senhor acha que agora vai melhorar com o Bolsonaro? Eu acredito no Bolsonaro. Lá se foram nossas esperanças de ter encontrado o nosso sábio. Eu vou te falar por quê. O Bolsonaro, ele é um escroto, certo? Só que ele tem um negócio. Se ele devesse, já estava preso. Tá todo mundo contra ele para mostrar. O caso do Rio de Janeiro, com o filho dele, é tudo arrumado, eu acho. É a minha opinião. Tá? Porque eles querem atingir ele de qualquer jeito. Aí a chuva aumentou e a gente teve de correr, deixando o nosso bolsonarista para trás. Bom, a gente está aqui quase na fronteira São Paulo com São Caetano. Chove, a gente parou num botequinho aqui e a gente vai pensar o que a gente vai fazer agora. E o que a gente fez? A gente esperou. Depois, quando a chuva passou, a gente continuou a caminhar. Um bairro com casas mais simples e, felizmente, com mais gente na rua. Como é que é o nome do senhor? Averino Rodrigues Peçanha. Seu Avelino é pedreiro e mora ali perto. Tava voltando de uma oficina onde tinha deixado um Fusca para ser restaurado. Era daqueles que nosso amigo Salzano jogaria no Rio. Por outro lado, se é verdade que eles discordam quanto aos Fuscas, também é verdade que concordam em outros setores. Porque, mais uma vez, sem que a gente tivesse perguntado, nosso entrevistado enveredou subitamente pela política. Olha como tá as calçadas aí, ó. Tudo uma merda. Olha o pô cheio de buracos, as mercadinhas barrigudas aí, tá vendo? Mas o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui já há 13 anos. Alguma vez foi diferente isso? O senhor acha que foi melhor antes? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu sou mais do tempo da arena. Eu sou mais ditadura, não sou... Não, caro ouvinte. Você não escutou errado. Seu Avelino falou sem nenhum pudor. Eu sou mais ditadura. Porque tempo de presidente Figueiredo, Sarney, o tempo era bem melhor. Viu? Você acha que era melhor? Bem melhor. O senhor morava onde nessa época? Eu morava no Mato Grosso. Agora essa putaria, essa gasolina, só sobe todo dia, esse negócio de carne, ninguém poderia comer carne, rapaz. Mas o senhor era de cidade, lá do Mato Grosso? Eu sou de Campo Grande, Dourados. Ah, tá. É cidade grande. Eu trabalhei, fiquei na cavalaria 6 anos ali em Amambaia. Ali. Ah, aí eu lá de Ponta Porã ali. Mais cavalaria do que da polícia? Do Exército. Fiquei 6 anos de cavalaria ali. Saí porque esquentei a cabeça demais, fiquei muito nervoso, já falei que eu não era cachorro e saí fora. Mas porque falei mesmo. Por causa de oficial? Não, saí porque aí os recrutas iam entrar e parece que colocaram uma mão de sal no prato de comida. Salgou tanto que não conseguia comer. Aí eu acho que o Praça Véia é diferente, ele tem que comer melhor. O recruta não, se ele entrou em recruta, ele tem que ter mais aula de instrução de comida, né? Que ele tem que ser castigado, né? Pelo aprender comer igual eu aprendi. Comida do tenente é uma comida, do soldado é outra. Capitão não come junto com o soldado, é tudo separado. A comida dele é comida especial. Então você sabe por causa da comida? Eu sei por causa da comida. Tudo bem, pedir baixa por causa do sal é um pouco estranho. Mas Figueiredo, Sarney... Pra mim era melhor, porque pelo menos os caras não andam roubando ninguém. Hoje em dia o moleque que comprou um tênis, o pai não tem o dinheiro, o moleque tem que roubar. Ele está certo, porque o pai não tem condições. O tênis que eles querem é de R$400. Se ele comprar um tênis de 400, sobra quanto pra ele? Fala quanto? Se ele encher o tanque do dojão... Se ele encher o tanque, não sobra nada. Esse tal de Lula aí, roubou o tanque 15, fala que não é dele. Como não é dele? Então é minha aquela chácara, não é dele? E outro cara também, aquele tal de Quest, eu não gosto dele, safado também. Eu falo na cara deles, eu não tenho esse negócio não. O Quest já morreu, né? Morreu, se morreu, demorou. Pra mim, bom foi o presidente Figueiredo e o Sarney. O presidente Figueiredo foi aquele que disse preferir o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. O que hoje, diante dos impropérios do nosso presidente, é uma fala quase humanista. Sarney, muito bom. Inflação... Anual recorde de 1.700%. É uma época boa. Tá bom, deixa a gente andar. O nome do senhor mesmo é? Averino Rodrigues Peçanha. Averino, prazer, viu? Igualmente, prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Fala pra gente, hein? Falou, até mais. Bom, acho que o próximo entrevistado vai falar, na época das capitanias hereditárias que era bom. Enquanto eu tentava assimilar a fala do seu Avelino, o Bruno fez uma sugestão que pareceu procedente. Próxima entrevista, abaixa a faixa etária. Eu obedeci. Parei a primeira pessoa que cruzou a gente, uma mulher na casa dos 20 anos. Abordagem de sempre. Documentário, cidade, topa? É rápido? É coisa de tipo 5, 10 minutos. Se quiser, a gente caminha com você. A gente pode ir caminhando, inclusive. Não, pode ser aqui. Ela falou que era professora, morava na região, tinha 28 anos. Mas dessa vez, na última entrevista da nossa jornada, o objetivo tinha mudado. Porque de repente... Mas todo mundo que a gente aborda fala de política.
Você tem um posicionamento político? O que é melhor para a população, na verdade, porque a gente tem visto muito assim, a gente às vezes tenta ir na melhor ideia, do melhor candidato, da melhor proposta, e a gente vê que na verdade é tudo balela. Então a gente procura sempre o que é melhor para o coletivo. Tá, mas... Você gostaria que a ditadura voltasse? De jeito nenhum! Jamais! Hipótese alguma! Obrigado. Qual que é o seu nome? Amanda. Obrigado, Amanda. Você está com que idade? Desculpa a pergunta. 28. Assim, com a gargalhada republicana da Amanda, a gente encerrou a nossa maratona de entrevistas. E voltou a caminhar. Mais 1 ou 2 quilômetros até um ponto qualquer de uma grande avenida cercada por fábricas e calçadas cobertas por uma lama cinzenta, onde fica a fronteira invisível entre São Paulo e São Caetano. Depois de quase 50 quilômetros de caminhada, 2 dias, chegamos aqui no nosso objetivo, que era deixar a cidade para trás. Agora a gente tem uma outra missão, que é descobrir como é que a gente vai voltar para casa. Alguma sugestão, Bruno? Termina aqui o 22º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.